Olá! Hoje eu vou pedir para você clicar aí no joinha, para você curtir o canal, se inscrever no canal e compartilhar esses vídeos para que a gente possa cada vez mais deszumbificar o Brasil. Hoje, infelizmente, é um dia triste para todo mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Julian Assange, um cidadão equatoriano que tinha cidadania equatoriana, foi preso dentro da Embaixada do Equador à ordem do próprio presidente do Equador, que estava dando guarida ao Julian Assange antes, que estava fugindo da justiça norte-americana. A justiça norte-americana inventou um estupro lá e alguma coisa, algum assédio sexual de Julian Assange, quando na verdade não se trata de nada disso. Trata-se apenas de uma invenção para inventar qualquer desculpa para prender Julian Assange e mandá-lo de volta para os Estados Unidos. De volta não. Afinal de contas, Julian Assange é um cidadão australiano, portanto deveriam mandar ele de volta para a Austrália. Mas a Inglaterra vai provavelmente mandar Julian Assange para os Estados Unidos da América. Esse país se tornou um grande inimigo de Julian Assange, uma vez que muitos vazamentos das notícias dos negócios norte-americanos vazaram e foram noticiados no mundo inteiro. Vamos citar, por exemplo, algumas notícias que vazaram dentro do Brasil e que fizeram a diferença, porque foi graças a negociações com o governo norte-americano que nós vimos essas notícias aparecendo. E Julian Assange pôde finalmente mostrar para nós, brasileiros, como é que negocia este país com os nossos políticos brasileiros. Vamos lembrar, por exemplo, a importância disso e vamos relembrar algumas das notícias mais importantes. Por exemplo, nós temos aqui sabotagem de Alcântara. Se chamou de acidente de Alcântara, mas nós temos aí confabulações e dentro do Wikileaks se fala em sabotagem. Até porque os americanos já vinham sabotando a nossa base de lançamento de foguetes há muito tempo, porque era de todo mundo já sabia, e o Wikileaks inclusive divulgava isso, que não era de interesse dos norte-americanos que nós fizéssemos aqui uma base de lançamento de foguetes, porque quando você fala em lançamento de foguetes, você está falando em lançamento de mísseis que poderiam, obviamente, atingir os Estados Unidos. Então, para eles acham que só eles têm o direito de fazer bases aéreas para lançar foguetes. Essa historinha de dizer hoje, por exemplo, que estão fazendo de volta a negociação com a base de Alcântara, é só para enganar a galera dizendo que vão economizar combustível. Mentira. É tudo para que o Brasil não possa mais ter base de Alcântara aqui e não possa mais sonhar em lançar foguetes dentro do nosso território. Ao implantar uma base militar dentro do Brasil, eles simplesmente poderiam deixar essa base vazia, porque não interessa para eles o que nós vamos fazer lá. E não interessa para eles tirarem toda a estrutura que eles têm lá no Cabo Canaveral para poder trazer para Alcântara. Dinheiro nenhum de economia, a economia não vai ser tão substanciosa assim a ponto de eles fazerem esse tipo de atitude. E especialistas brasileiros, especialistas que inclusive sobreviveram ao desastre de Alcântara, eles dizem que realmente não tem nenhuma possibilidade do governo americano estar interessado em economia de combustível, porque nós sabemos muito bem que o gasto vai ser muito pequeno, a economia seria muito insignificante para que se justificasse toda uma mudança de toda a estrutura do Cabo Canaveral para dentro do Brasil. Não acredito, portanto, que isso vá acontecer. O interesse é único e exclusivo que o Brasil não desenvolva essa base de lançamento de foguetes. E o Brasil já vinha sendo sabotado com peças que eram produzidas em outros países e que passavam pela alfândega norte-americana, que passavam pelos aeroportos ou que passavam pelos portos norte-americanos e que eram embargados e de lá não saíam porque o governo norte-americano fazia esse tipo de sabotagem. Como eles nunca conseguiram fazer uma sabotagem substancial que realmente atrasasse o desenvolvimento do Brasil em relação ao lançamento de foguetes, o que aconteceu? De repente, do nada, quando o presidente Lula, uma pessoa que era temida pelos norte-americanos, que eles não conseguiram fazer com que ele perdesse, apesar de toda a campanha publicitária contrária, apesar de todo o dinheiro que foi injetado na campanha eleitoral brasileira, eles não conseguiram reeleger pessoas como José Serra ou como os contribuintes do país norte-americano que vocês vão ver logo a seguir. Então Lula era temido. E como Lula era temido, por que Lula era temido? Lula era temido porque tinha um medo que ele viesse com revanches. Afinal, todo mundo sabe que o golpe de 1964 foi feito e produzido e financiado pelos norte-americanos para que pudessem atrasar o Brasil em relação ao desenvolvimento que vinha acontecendo no mundo. Afinal de contas, os países da América Latina, um atrás do outro, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, todos eles foram sofrendo golpes de Estado na década de 60
para que eles não pudessem oferecer a concorrência necessária para os Estados Unidos. Afinal de contas, eram os Estados Unidos com sua industrialização e o seu crescimento agrícola que estava crescendo e se desenvolvendo no mundo. Eles não queriam nenhum outro tipo de concorrente. Por esse motivo, era muito melhor causar guerras dentro dos países, guerras civis, e causar golpes de Estado. O que aconteceu no Brasil foi o golpe de Estado e toda a América Latina sofreu o mesmo processo. Isso já é conhecido e existem até escritores norte-americanos e escritores ingleses falando a respeito disso, que sim, foi um financiamento da CIA e que nossos militares da América Latina inteira sofreram, ganharam muito dinheiro para manter os assassinatos e os golpes que estavam fazendo dentro da América Latina. Parece coincidência ou não, mas tudo isso vinha acontecendo de novo. E justamente o presidente do Equador, nós temos aí o presidente do Brasil, que é um lambibotas, o presidente do Equador, que já se demonstrou um lambibotas, o presidente da Argentina, o presidente do Chile. Ou seja, a mesma ação que ao invés antes era tomada através de exércitos dos próprios países, exércitos esses traidores, agora tem sido feito através do judiciário dos países e tem feito com que o desejo dos norte-americanos supere todas as expectativas de todos os países da América Latina. Então, é normal que você veja aí um presidente equatoriano deixando a polícia entrar dentro da sua embaixada para pegar um cidadão naturalizado equatoriano para dentro da sua embaixada para exportá-lo ou para extraditá-lo para um país que nem é o país de origem de Julian Assange, já que Julian Assange é australiano. Vamos voltar para a notícia de Alcântara. O Wikileaks vazou informações a respeito de Lula, que os Estados Unidos temiam Lula, e aí imagina você lançando foguetes. Imagina você fazendo isso e aí você tinha que realmente reagir. O que faz os Estados Unidos? Eu duvido que não tenha sido os Estados Unidos da América que fizeram a sabotagem dentro da base de Alcântara do Brasil. Além disso, nós precisamos associar uma outra notícia que também foi em agosto do mesmo ano, onde aconteceu aqui o nosso embaixador brasileiro mais proeminente no exterior, que estava sendo cotado para a Secretaria-Geral da ONU, no lugar de Kofi Annan, porque Kofi Annan era um grande lambibotas dos Estados Unidos e esse brasileiro já era considerado como sendo uma pessoa que fazia políticas não favoráveis aos Estados Unidos e por isso não era interessante ter um secretário-geral da ONU ali. Aí nós tivemos então um atentado terrorista que deu justamente no hotel onde o embaixador Sérgio Vieira de Mello estava, e por incrível que pareça, acusaram a Al-Qaeda e os árabes, melhor dizendo, né, dentro do Iraque, porque foi lá o atentado, acusaram os árabes de terem feito isso. No entanto, Sérgio Vieira de Mello era uma das pessoas que mais tinham bons relacionamentos com os árabes. Por que fizeram um atentado terrorista? Não era de interesse nenhum, mas aconteceu. Na ausência de Sérgio Vieira de Mello, nós colocamos ali o Kofi Annan, que foi nomeado e que continuou muitos anos lambendo as botas dos Estados Unidos. Então, foi graças a esse afastamento e esse temor que se tinha dos Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos, o Brasil, além de lançar foguetes, ter um embaixador responsável da ONU, que é embaixador brasileiro e que tem algumas políticas contra os Estados Unidos em função dele ter percebido e ter se posicionado diversas vezes contra os Estados Unidos por causa desse terrorismo que os Estados Unidos costumam fazer, não é verdade? Então, aí nós vimos esse sujeito morrer. Olha o Serra, que bonitinho, fazendo acordos com a Chevron. Wikileaks desvendou em 2011 que Serra estava prometendo entregar o pré-sal, dizendo assim, olha, não entrem na concorrência que o Lula e a Dilma estão querendo fazer aqui de leiloar alguns poços para exploração do pré-sal por algum tempo, não simplesmente doar do jeito que nós fizemos, né? O José Serra falou, olha, eu vou desfazer tudo isso, então não precisa entrar na concorrência, deixa que na hora certa vocês voltam aqui para o Brasil. E o que aconteceu? O José Serra, esse homem que tem vários relatos de ter sido espião da CIA dentro do Brasil, esse homem que tem tido vários relatos de ter se encontrado com vários embaixadores dos Estados Unidos fora do Brasil, justamente esse homem que prometeu a Chevron, o que aconteceu, ele cumpre sua promessa e o Wikileaks vaza para nós dizendo que Serra comemora a volta da ExxonMobil. Ele está dizendo que os acertos de Serra com a Chevron para entregar o pré-sal
isso passou na imprensa da época. O Serra pegou, começou a se esconder, mas na verdade, quando o Michel Temer deu um golpe de Estado em 2016, a primeira coisa que Michel Temer foi fazer a entrega do pré-sal para potências estrangeiras. Projeto esse originário pelo senador José Serra. Que novidade, né? José Serra, justamente. Mas era novidade até então que nós não sabíamos que, por exemplo, Temer era acusado de ser um espião. E o Wikileaks vazou informações dizendo que, em apoio aos Estados Unidos, por causa do apoio que os Estados Unidos prometia a Temer em função do golpe de Estado, então Temer pegou e deu para os Estados Unidos, deu para os países que estão explorando hoje 1 trilhão de isenção. Olha que maravilha! Você deu a preços muito baratos todos os postos da Petrobras, os postos do pré-sal. E além disso, você dá uma isenção de 1 trilhão. Ninguém faz isso no mundo, mas o Temer, aquele cara que dizia que não era espião e que parece até bobagem a gente dizer, né? Um espião norte-americano dentro do Brasil, mas o Wikileaks vazou telegramas, vazou e-mails, vazou comunicações da embaixada com o Michel Temer. E aí, logo depois que o Michel Temer dá o golpe de Estado, o seu representante dentro, o seu ministro de Relações Exteriores vai lá para os Estados Unidos beijar a mão, lamber a mão do presidente norte-americano, né? Olha que beleza, que maravilha, o que aconteceu. É esse tipo de gente que tem aí se colocado dentro do Brasil. Aí, exemplo disso, nós temos visto aí, por exemplo, o nosso atual presidente indo beijar a mão da CIA. Será possível, justamente com o Sérgio Moro, que era acusado também de fazer serviços para a CIA, recebendo 2,5 bilhões de prestação de serviços, não é verdade? Será que a gente sabe qual serviço foram esses? Agora, Temer, nós sabemos qual foi o serviço dele. Quanto Temer lucrou com isso? Quantos postos desses aí que foram vendidos, teoricamente vendidos, são de Temer? Ou são do Temerzinho? Né? Acho que só a história vai poder dizer esse tipo de situação para nós. Ou talvez o Wikileaks no futuro, né? A isenção trilionária que o Temer fez para dentro do pré-sal, o Wikileaks, graças ao Wikileaks, nós soubemos que a presidente Dilma estava sendo espionada, a Petrobras estava sendo espionada. E eu quero que você associe isso e preste um pouquinho mais de atenção. Será que realmente a Lava Jato começou lá atrás, quando tínhamos uma investigação qualquer dentro de um posto de gasolina, dentro de uma Lava Jato, e por isso saiu? Não. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito, ao contrário disso, que já estava havendo uma negociação e uma conversação com a CIA norte-americana e o Departamento de Estado norte-americano, como a gente cada vez mais fica sabendo disso a partir do momento que você fica sabendo que tem 2,5 bilhões de pagamentos de serviços prestados. Então a Lava Jato, de repente, surgiu do nada de um posto de gasolina? Não. Eu tenho certeza quase que absoluta, e até agora não posso provar, só vou conseguir comprovar quando o Wikileaks finalmente resolver vazar as informações e quando os livros de história estiverem escrevendo dizendo que o nosso Departamento de Justiça, os nossos promotores da Lava Jato estavam recebendo e sendo comunicados através de autoridades norte-americanas, porque certamente as informações foram sendo vazadas estrategicamente para derrubar um governo, para fazer com que acreditassem que a Petrobras estava falida. No entanto, a gente sabe que não estava falida e que o governo não estava tão ruim assim. Mas eles fizeram essa sabotagem, liberando cada vez mais notícias. E o Wikileaks já dizia que era interesse derrubar Dilma Rousseff. O governo norte-americano tinha interesse de derrubar Dilma Rousseff. E aí, de repente, o Wikileaks também vaza informações a respeito de Sérgio Moro. Meu Deus do céu, será possível que aquilo que eu falei lá adiante estava certo? Será possível que Sérgio Moro tinha algum acordo com o Departamento de Estado norte-americano, com a Justiça, com a CIA norte-americana, que estava fornecendo informações através de espionagem? Será por isso que os nossos promotores da Lava Jato colocaram aquela cláusula dizendo que, mesmo que fosse legal, afinal de contas, fazer contato com a inteligência de outro país para obter informações de dentro do seu país, isso é uma espionagem punida por dentro de lei brasileira. Então, isso é um crime. Eles não poderiam dizer que eles estavam trabalhando junto. Mas imagina só um promotor público e um juiz, Sérgio Moro, colocar dizendo assim, olha, as provas ilícitas têm que ser aceitas, desde que sejam feitas com a vontade única e exclusiva de causar o bem para a população. Ou seja, quem é que decide o que é o bem?
Você pode cometer crimes, pode fazer tudo contra a lei, desde que suas intenções sejam as melhores possíveis. De boa gente assim, o inferno está cheio e você já sabe muito bem disso, não é verdade? No entanto, foi o Wikileaks que vazou essa ligação toda do Sérgio Moro com o Departamento de Estado americano. Foi o Wikileaks que vazou recentemente as informações dizendo que o Departamento de Estado norte-americano, o governo norte-americano, agora, tendo visto o sucesso que praticou com o Sérgio Moro e os promotores públicos dentro do Paraná, eles estão pensando em fazer isso com outros juízes, estão tentando em fazer a influência do judiciário brasileiro. O que é que o judiciário brasileiro tem que fazer cursos lá nos Estados Unidos todas as horas? Fazer cursos com organizações criminosas como a CIA, que fazem sabotagem como o golpe de 1964, e que eu tenho certeza que se existisse o Wikileaks naquela época, o golpe de 1964 talvez não tivesse sido tão bem sucedido, porque a nossa população naquela época era muito mais politizada. E se saísse notícias dizendo que políticos brasileiros estavam sendo favorecidos, militares brasileiros estavam sendo favorecidos financeiramente para dar um golpe de Estado no seu país, eu acredito provavelmente que tivesse havido uma reação da população brasileira e a história certamente seria hoje muito diferente da que nós presenciamos. Então, infelizmente, hoje nós vemos aí o Wikileaks sendo calado, pelo menos o presidente do Wikileaks. E eu espero fielmente que o Wikileaks não seja calado, que esse só seja um golpe, mas que o Wikileaks consiga se superar e continuar fazendo com que tudo isso venha à tona e que nós saibamos cada vez mais os tipos de governo, como, por exemplo, por que é que Bolsonaro foi à CIA? O que Bolsonaro negociou com os Estados Unidos da América? Quais são as lambidas de bota que Bolsonaro prometeu para Donald Trump? Quais são as promessas econômicas? Será que esse desastre que Bolsonaro tem feito na política externa brasileira, fazendo com que os nossos agricultores percam milhões, bilhões de dólares em negociações de carne, de soja com outros países? Será possível que tudo isso é um desastre apenas pela burrice de Bolsonaro? Ou será que isso é competência demais? Que Bolsonaro está fazendo um trabalho correto, assim como foi contratado para ser feito? Será que ele é um contratado da CIA? Afinal de contas, foi visitar a CIA com o Sérgio Moro, foi visitar a CIA com o general Heleno, aquele que dizia que Dilma Rousseff não aceitou e não levou a sério as propostas dele de espionagem da ação brasileira. Mas o mesmo general Heleno, esse incompetente que nunca percebeu que a Dilma Rousseff estava sendo investigada, estava sendo espionada, que os telefones de Dilma Rousseff estavam grampeados pela CIA, não percebeu que a Petrobras estava sendo espionada. Justamente esse tipo de inteligência, com tamanha incompetência, esse general Heleno, braço direito do Jair Bolsonaro, hoje se coloca aí como parecendo assim, nossa, que coisa fantástica que é a espionagem brasileira. Super competente, né, general Heleno? Descobrindo tudo a tempo o golpe de Estado de 2016 e o porquê os Estados Unidos da América tinham tanta liberdade para espionar a população brasileira. E aí você, general Heleno, vai lá e conversa justamente com esse órgão de espionagem que estava espionando o Brasil. O que acha que eu vou pensar de você, general Heleno? Enfim, eu vou encerrar por aqui. Espero ter dado o meu recado. Até o próximo vídeo.